O mundo Pokémon está lotado de surpresas, e mesmo depois de 20 anos, a franquia consegue impressionar os fãs. Hoje eu venho com um tema super interessante. Por que não existem animais no mundo Pokémon? E por que o terceiro filme de Pokémon não deveria ser como conhecemos? Esse provavelmente é um dos vídeos mais curiosos que eu já fiz aqui no canal. E eu te convido a entender mais desse tão bizarro e curioso fato. Há algumas semanas atrás, uma das maiores fanpages de Pokémon, viva há mais de 15 anos, focada principalmente no anime, postou algo interessante em sua página. E acabou não viralizando tanto assim, por incrível que pareça. A página traduziu 3 posts do blog de Takeshi Shudo, aonde o mesmo afirma que o script original do terceiro filme da franquia iria revelar o que havia acontecido com todos os animais do mundo real, no mundo Pokémon. Se você não sabe quem é Takeshi Shudo, eu vou deixar um vídeo feito por mim aí na descrição do vídeo. Porque existiam plantas reais e seres humanos, mas não existiam animais. O que teria acontecido com eles? Qual a diferença entre Pokémon planta e plantas normais? Shudo, que já havia usado os termos autoexistência e coexistência nos 2 primeiros filmes da franquia, no terceiro iria esclarecer todas essas coisas referentes aos seres vivos do mundo Pokémon. Deitado em sua cama no hospital, ele olha para o teto e questiona: o que é esse mundo aonde eu estou? Se referindo ao mundo Pokémon. O mundo Pokémon é onde animais do mundo real não existem. As poucas aparições de animais do mundo real em episódios do anime, diz ele, é devido à equipe de animação não dar atenção suficiente ao trabalho. Se você já viu um animal em algum episódio, saiba que aquilo é um erro. Então, dali tinha brotado a ideia do terceiro filme, aonde ele gostaria de focar a atenção do público nesse assunto. A ideia do filme era focar em um novo tipo de criatura no mundo Pokémon, no caso, os animais do mundo real. E tudo começaria quando um grupo de pessoas acabaram encontrando um fóssil de um Tiranossauro Rex. Sim, um fóssil de um dinossauro, não um fóssil de um Pokémon. A descoberta de um fóssil de dinossauro, como você deve imaginar, teria sido notícia em todo o mundo Pokémon. As coisas começariam a ser reveladas, como até mesmo fotografia desses seres, mesmo sabendo que não existia mais nenhum ser vivo que soubesse desses animais. A teoria da evolução como conhecemos não existe em Pokémon. Os professores desse universo pararam todas as suas pesquisas e se focaram em tentar descobrir o que havia acontecido. E sim, Professor Carvalho estaria envolvido diretamente com as pesquisas. Um fato curioso é que Shudo, em seu blog, não explica exatamente aonde e por que teria acontecido a extinção dos animais. Porém, o fato de já existir a fotografia gera a ideia que foi um evento recente. Mas se foi recente, por que a teoria da evolução não teria sido implementada no mundo Pokémon? Ou a fotografia já existia há muito mais tempo do que possamos imaginar. Talvez pode ter acontecido um erro de tradução, e não ser de fato uma fotografia, e sim uma pintura ou um desenho. De qualquer forma, voltando ao post de Shudo, ele diz que os olhos do fóssil do Tiranossauro Rex teriam ficado azuis, e depois de um tempo o fóssil teria voltado à vida. E ao voltar à vida, ele teria se descontrolado e atravessado rios e oceanos e destruindo tudo em seu caminho. E agora ele estava em direção à cidade natal de Ash. Sim, a cidade de Pallet. O dinossauro teria chegado a Pallet e destruído o laboratório do Professor Carvalho, obrigando o professor a fugir o mais rápido dali. Logo depois, ao olhar as ruínas de seu laboratório, o professor diria a seguinte frase: "Eu pensei que esse dia chegaria, mas eu não pensei que seria já." O filme, por sua vez, além de revelar tudo sobre os animais, seria focado em Ash e seus amigos, inclusive Jesse, James e Meow, que passariam a maior parte do filme tentando parar o dinossauro. A base secreta da equipe Rocket teria tomado conhecimento do animal e também tentou parar o tão temido Tiranossauro. Obviamente, o Tiranossauro foi detido, mas Shudo não explica como em seu blog.
Na época que Shudo estava escrevendo o roteiro do filme, os jogos Gold e Silver haviam sido adiados, e não havia ainda muitos Pokémon com que Shudo poderia trabalhar, já que eles não estavam dispostos a criar um novo Pokémon para estrelar o filme, como aconteceu com o Lugia. Então, o filme contaria com apenas os 151 Pokémon para Shudo desenvolver o roteiro. Shudo levou cerca de 6 meses para terminar o roteiro desse filme, mas infelizmente seu roteiro foi rejeitado pela Pokémon Company, com o pretexto de ser complicado demais para ser explicado, e que poderia abalar de alguma forma o mundo Pokémon como todos conhecemos. Mas a realidade por trás da rejeição da Pokémon Company foi que uma história onde um bando de minerais ganham consciência e ganham vida não seria um grande sucesso. Houve também a preocupação por conta dos filmes anteriores, já que o segundo filme, Pokémon 2000, tinha sido um sucesso, e eles não queriam arriscar tudo e mudar tão drasticamente a linha dos filmes. Poderia ser até muito arriscado fazer um filme com esse tema. A Pokémon Company também acreditava que esse filme não iria casar bem com o curta do Pikachu, que sempre tem antes de todos os filmes. Infelizmente, Shudo não sabia se o filme seria um sucesso ou não, mas ele tinha confiança no que ele havia escrito. Shudo diz que sorriu para as pessoas ali presentes e prometeu pensar em outra história. Mas depois foi para sua casa e afogou sua mágoa em álcool. Afinal, ele teria trabalhado 6 meses em um único roteiro. Alguns dias depois da rejeição, Shudo afirmou que haviam liberado para ele 4 Pokémon que estariam presentes nos jogos Gold e Silver. 2 deles eram Entei e Unown. Eles foram liberados justamente porque a ideia do próximo filme era promover os jogos Gold e Silver, que sairiam em novembro de 1999. Havia prometido inclusive que seriam enviados outros Pokémon para ele poder trabalhar, assim que estivessem concluídos. Sendo assim, o terceiro filme foi focado em Entei e Unown. E convenhamos que por mais que Entei tenha sido um Pokémon super interessante, a história do filme 3 é bem vaga e perdeu um pouco da magia dos 2 primeiros filmes. Mas Camaleão, o que aconteceu com o script original? Em seu blog, Shudo não deixa claro, mas o script foi leiloado por 1 bilhão de ienes, cerca de 8 milhões de dólares, para uma pessoa chamada Su, que na época tinha 30 anos. Será que um dia os fãs terão a oportunidade de ler esse script? De saber o desfecho da história? Mas Takeshi Shudo com certeza não iria decepcionar. Um filme que provavelmente daria muitas respostas e preencheria algumas das várias lacunas que existem no mundo Pokémon. A confirmação que já existiram animais no mundo Pokémon é realmente intrigante, mesmo eles não existindo mais. E como isso se chocaria com a realidade atual do mundo Pokémon? Teriam os animais evoluído de alguma forma para os Pokémon como conhecemos? Afinal, existem várias características animais em centenas de Pokémon. Qual teria sido a verdadeira função dos animais no mundo Pokémon? Difícil saber, mas isso só confirma que atualmente não existem animais no mundo Pokémon, acabando de vez com qualquer teoria que exista por aí. Essa matéria foi feita pelo blog Dogazo Backpack, e as informações para criarem essa matéria foram todas retiradas do blog de Takeshi Shudo, em especial dos posts 209, 210 e 211. Todas as fontes se encontram na descrição do vídeo e você pode checar por si só. Novamente, eu já fiz um vídeo completamente dedicado a Takeshi no meu canal. E se você ainda não viu, eu gostaria que você visse. Ele foi um cara excepcional em seu trabalho, e todo fã Pokémon deveria conhecer um pouquinho mais do trabalho desse cara. O link do vídeo também se encontra na descrição. E aí, o que você achou desse roteiro? Gostaria de ver esse filme? Você acha que teria sido um fiasco na época? E atualmente, será que seria bem-vindo? Por curiosidade, eu vou deixar uma enquete na descrição do vídeo. E eu gostaria que você fosse sincero em relação ao que você acha a respeito do terceiro filme. Enfim, é isso aí. Camaleão vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa informação. E o cara já se foi, mas continua impressionando todo fã Pokémon. Enfim, pessoal, um abraço e a gente se vê logo logo. Fui!
comer alguma coisa, tipo um filé de carpa. Ou carpa frita. Carpa fresca temperada. Carpa grelhada. Uma das coisas mais perturbadoras e curiosas para alguns fãs Pokémon é se de fato os humanos e também os treinadores Pokémon usam esses monstrinhos para outras coisas, além de batalhar e fazer trabalhos menores como a locomoção e trabalhos onde exigem a força. Para ser mais preciso, os humanos se alimentam de Pokémon? Bom, no mundo Pokémon há diversos relatos de Pokémon se alimentando de outros Pokémon, mas no caso de humanos se alimentando de Pokémon, temos poucas referências. Uma das cenas mais memoráveis que aborda esse tema é logo no começo da saga clássica do anime, onde Ash e Brock pensam em como podem preparar o Magikarp para o consumo, já que eles estão no meio do mar morrendo de fome. Obviamente, a ideia não vai para frente, já que Mist afirma que Magikarp é composto apenas de escamas e ossos, e que impossibilitaria tal tipo de consumo. Depois dessa cena, muitos se questionam se de fato os humanos consomem ou não seus Pokémon, ou se seria apenas uma viagem do anime. Bom, acredite se quiser, isso não é uma viagem do anime, e também já foi mencionado nos jogos Pokémon. Quer alguns exemplos? Então vamos lá. Durante a história dos jogos da segunda geração, Gold Silver e também seus remakes Heart Gold e Soul Silver, a nova equipe Rocket vem roubando Slowpokes, mas não exatamente para batalhas, e sim para cortar as caudas e vender. Mas não pense que é para comer a cauda, e sim para mastigar ou até sugar os fluidos da cauda do Slowpoke. Aparentemente, os humanos naquele mundo gostam do sabor das caudas de Slowpoke. Ainda na segunda geração, em Pokémon Crystal é dito que as barbatanas e os ossos de Sidra são usados para o consumo, mais focados para a produção de medicamentos. Um outro fato interessante e talvez até bizarro é mencionado na biblioteca de Canalave, em Sinnoh. No conto é dito que os humanos comem todos os Pokémon que vieram do mar. E quando só sobram os ossos, os mesmos são jogados no mar, e aí os Pokémon, quando entram em contato com a água, voltam a se regenerar. Seria isso uma fonte infinita de alimentação no mundo Pokémon? Bom, eu não sei, mas é bem estranho. Já em Pokémon Black and White 2, na Pokédex de Cherubi, é dito que não só os Pokémon, mas também os humanos consomem esse Pokémon como alimento. Pois é dito que esse Pokémon não é só cheio de nutrientes, mas também muito saboroso, e que os Sturleys adoram comer esse Pokémon. Basculin também se encontra na mesma situação de Cherubi. Na Pokédex é dito que esse Pokémon é muito violento, porém muito saboroso. E eu não posso me esquecer da primeira geração, não é mesmo? Se você está achando que isso só foi invenção depois da primeira geração, você está muito enganado. Encanto, Farfetch é conhecido também como um Pokémon muito raro. E vocês sabem por quê? Bom, é dito que eles sempre estão na mira de caçadores, pois eles são Pokémons muito saborosos e rendem uma ótima refeição, principalmente quando são preparados com alho poró. Isso levou à quase extinção deste Pokémon, inclusive. Bom, essas são referências onde você pode ver aí o consumo de Pokémon por parte dos humanos. Também há casos de Pokémon que produzem alimentos para os humanos, como o caso da Chansey e da Blissey, que elas acabam derrubando seus ovos e esses ovos são grandes fontes de nutriente e sabor. A famosa Miltank produz leite, que também conhecemos como Mumu Milk, que também são usados pelos humanos principalmente para as crianças crescerem saudáveis. No anime é dito que o leite da Miltank também é usado para a produção de alguns produtos lácteos, como queijo e sorvete. No anime, Skiddo também produz leite, que também é usado para a criação de produtos lácteos. Shuckle é outro Pokémon bastante conhecido por produzir alimento, no caso um suco. Tudo isso porque o mesmo armazena em seu corpo uma quantidade de frutas, e aí ele começa a fermentá-las dentro do seu próprio corpo. Logo depois do processo de fermentação, ele vomita todo esse suco dentro de seu casco, e aí está pronto para o consumo. É dito que esse suco é extremamente nutritivo e saboroso. No anime também é utilizado para fazer uma espécie de poção do amor. Paras e Parasect são usados para fazer poções e remédios.
Já Grottle, Snover e Tropius fazem crescer frutas em seus corpos, que também servem para o consumo tanto dos Pokémon como dos humanos. Mas nem todas as frutas são saborosas. Dizem que o fruto que o Grottle produz não tem um gosto muito bom para os humanos, mas pode ser consumido. E por fim, Combee e Vespiquen produzem mel com o néctar das flores, e não são apreciados apenas por humanos, mas também por Pokémon, como por exemplo o Moffin. Porém, como no mundo real, os humanos, por motivos morais, começaram a fazer uma certa dieta de Pokémon. Ao longo do tempo, a maior parte da menção de Pokémon sendo consumido por seres humanos, de alguma forma, tornou-se cada vez mais raro. Isso pode ser devido a uma questão moral. Isso por conta que o anime e os jogos acabaram progredindo e se tornaram mais humanizados. Também não podemos esquecer que os Pokémon acabaram se mostrando com personalidades muito fortes e complexas, fazendo os humanos se questionarem se é necessário ou não continuarem consumindo Pokémon como alimento. Podemos pegar como exemplo também a nossa realidade, que para nós é muito comum comer carne bovina, mas para outras culturas é algo completamente sem sentido, ou como alguns países consomem carnes de animais que consideramos pets, como cães e gatos. Talvez por isso vem sendo mais raro as menções que humanos consomem Pokémon. Bom, de fato, os humanos se alimentaram e ainda se alimentam de Pokémon. Talvez com o tempo a Pokémon Company até decida abordar mais a fundo esse assunto, mas pelo rumo das coisas, eu acredito que com o tempo os humanos vão acabar se livrando da necessidade de consumir os Pokémon como alimento, provavelmente por motivos morais, como eu acabei de citar. Mas é notável a semelhança entre essa realidade e a nossa realidade. Como Pokémon também são vistos como pets, ou seja, um ser que criamos uma certa ligação sentimental, acaba se tornando de certa forma abominável a ideia de se alimentar do mesmo. Acredito que isso vem acontecendo também no mundo Pokémon, e com certeza um dia os humanos daquela realidade vão parar de usar Pokémon como alimento. Mesmo assim, é interessante ver como a franquia trata o assunto, mesmo que de uma forma sutil. E aí, o que você acha sobre o assunto? Diga aí nos comentários. Quer deixar o vídeo ainda mais completo? Elabore um comentário bacana e eu vou deixar ele aí anexado nos comentários. Beleza? Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço pra vocês, e esse é um fato do mundo Pokémon. Um abraço, amigos! Fui! Me responda rapidamente, você sabe o que é ser um mestre Pokémon? Bom, eu tenho quase certeza que você não sabe o que é ser um mestre Pokémon. Na verdade, você até teoriza, mas não tem certeza se você está certo sobre a sua teoria do que é ser um mestre Pokémon. Bom, o mestre Pokémon é um título adquirido no mundo Pokémon. É o objetivo de diversos treinadores Pokémon, inclusive o nosso querido Ash Ketchum, que possui o sonho de ser um mestre Pokémon. Mas o que é ser de fato um mestre Pokémon? Bom, isso ninguém sabe ao certo. Afinal de contas, o anime Pokémon, ou os jogos, nunca foram claros e nunca teve uma explicação completa e concreta sobre o que é ser um mestre Pokémon. Porém, podemos chegar a alguma conclusão aqui. Primeiro vamos precisar reunir todas as informações relevantes do que é ser um mestre Pokémon. Para isso, vou usar a Bulbapedia, que já fez esse favor pra gente, e tem uma área lá dedicada a todas as referências do que é ser um mestre Pokémon no mundo Pokémon. Vamos lá? Vamos lá.
Em Pokémon Red, Blue, Yellow, Fire Red e Leaf Green, depois de derrotar Lance, ele diz a seguinte frase: "Eu odeio admitir, mas você é um mestre Pokémon." Em Gold, Silver e Crystal, depois de derrotar os Electrodes na base da equipe Rocket, Lance diz a seguinte frase: "A jornada para se tornar um mestre Pokémon é longa e árdua. Sabendo disso, você pretende continuar?" Porém, em Heart Gold, Soul Silver, ele muda a frase e substitui mestre Pokémon por campeão Pokémon, fazendo a frase soar dessa forma: "A jornada para se tornar um campeão Pokémon é longa e árdua. Sabendo disso, você pretende continuar?" No guia Extreme Pokémon The Guide for the Ultimate Fan, é dado o título de mestre Pokémon para Lorelei ou Prima, no caso uma das Elite 4 de Kanto. Importante lembrar também que esse guia é oficial e em geral revela diversas informações básicas da primeira geração. Inclusive é o único guia que revela um mapa oficial das Ilhas Laranja. Porém, é um guia que também possui alguns erros, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. No vídeo promocional a Sneak Peek at Pokémon, uma edição limitada e muito rara de um vídeo de prévia sobre o que é o mundo Pokémon, principalmente focando no anime, acabou revelando que para ser um mestre Pokémon você precisa capturar todos os Pokémon. No livro Charizard Go, que é o 6º livro de uma adaptação do anime escrita por Trace West, é dito que para você ser um mestre Pokémon, você não precisa capturar apenas todos os Pokémon, mas também fazer parte da Liga Pokémon, no caso, ser um membro da Elite 4 ou o grau máximo, que é ser um campeão da região. No mangá, o Conto Elétrico do Pikachu, é dito que o mestre Pokémon é simplesmente um título de elite. Quem possui esse título é considerado um profissional e que participa regularmente da Liga Pokémon. O manual oficial de Pokémon afirma que um treinador Pokémon só merece o título de mestre Pokémon assim que ele derrotar Mewtwo ou capturar esse Pokémon. O manual também se refere aos membros da Elite 4 como treinadores de mestres. No primeiro filme, Pokémon Mewtwo Contra-Ataca, a enfermeira Joy, que havia sido possuída pelo Pokémon Mewtwo, convida treinadores Pokémon para batalhar contra o grande mestre Pokémon, que depois descobrimos ser o próprio Mewtwo. Em Pokémon Chronicles, Marina se refere a Lance como um grande mestre Pokémon. Ainda no anime, no episódio Lembranças São Feitas de Alegria, Cynthia se diz ser uma campeã mestre, a última pessoa a ser combatida na Liga dos Campeões. Campeão mestre deve defender seu título contra todos os treinadores adversários. De certo modo, eles são invictos por qualquer treinador que oficialmente os tenha desafiado a reivindicar seu título de campeão mestre. Ash afirma inclusive que para se tornar um mestre campeão é apenas um dos passos para se tornar um mestre Pokémon. E por fim, no filme Pokémon 20 Eu Escolho Você, um dos parceiros do Ash questiona se ser um mestre Pokémon significa ser o mais forte treinador do mundo Pokémon. E Ash responde que é muito mais do que isso. A Bulbapedia, inclusive, em um e-mail para a Pokémon Company, acabou questionando o que é ser um mestre Pokémon. E a Pokémon Company respondeu de uma forma um pouco vaga, se não muito vaga, saca só. Sentimos muito, mas a Pokémon Company não responde questões dessa natureza. É de intenção dos criadores de Pokémon que respostas para questões como essa fiquem no imaginário e na interpretação dos fãs Pokémon, adicionando ainda mais entusiasmo e mistério para o universo Pokémon. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei num momento de filósofo aqui, onde eu comecei a perceber que eu assisti um anime até então, que o personagem me afirmava o tempo todo qual era o objetivo dele, mas ao mesmo tempo eu não sabia qual era o objetivo dele. Afinal de contas, eu não sei o que é preciso para ele chegar até o objetivo que ele tanto almeja. Então perceba como a Pokémon Company foi esperta. Eles tiveram uma visão tão futurística com a história dele que dispensa a necessidade de você questionar o que é ser um mestre Pokémon. Você sabe que ele quer ser um mestre Pokémon. Você não sabe o que é preciso para ele ser um mestre Pokémon, mas você sabe que ele quer ser um mestre Pokémon. Ponto. Simples assim.
é interessante você ver essa visão que eles têm, porque, como eu já havia dito na entrevista do Masamitsu Hidaka, que eles tendem a fazer o anime um ciclo vicioso, onde eles ficam resetando o Ash o tempo todo. Se você não assistiu essa entrevista, por favor, é uma entrevista que todo fã Pokémon tem que ter ciência, principalmente do anime. Mas vamos lá, o que é ser um mestre Pokémon? Qual a conclusão que a gente chega? E depois de juntar tantos dados, né, que a gente acabou coletando no começo desse vídeo. Bom, eu percebo que ser um mestre Pokémon não é aquele que ganha a Liga Pokémon. Isso porque o Ash mesmo desmente que para você ser um mestre Pokémon, quando você ganha uma liga, a Elite 4, e vence o campeão, né, o mestre campeão, é só um passo para você ser um mestre Pokémon. Então é um dos passos. Pelo menos eles dão dicas, né? Mas é um dos passos, mas não é aquilo para você ser um mestre Pokémon. Então até mesmo as citações do Lance, etc. Você pode perceber que inclusive a Pokémon Company até fez uma questão de trocar em Heart Gold Soul Silver o fato dele dizer mestre Pokémon para campeão Pokémon. Porque existe uma certa diferença, obviamente, eles devem estar cientes disso. Então, eles acharam melhor substituir essa frase para que no futuro, talvez, não exista essa bagunça na mente dos fãs. Capturar todos os Pokémon, com certeza, também não é um ponto para você ser um mestre Pokémon. Afinal de contas, o Ash não faz questão disso, né? Ele poderia fazer, e aí ilustraria mais que esse é um, né, dos pontos para se tornar um mestre, mas ele prefere simplesmente coletar os dados na Pokédex em vez de capturar todos os Pokémon. Talvez seja uma maneira até de poupar ele de capturar tantos e ter que cuidar de tantos, então ele simplesmente faz o favor de registrar em sua Pokédex. Então, a afirmação que eu achei mais coerente de todas essas daqui, com certeza é a do conto elétrico do Pikachu, que também tem um grande envolvimento com o anime Pokémon, e eu acho que nesse momento a pessoa deu um pouco mais de luz do que é de fato ser um mestre Pokémon. Que ela diz que ser um mestre Pokémon é simplesmente um título de elite. Quem possui esse título é considerado um profissional na área e que participa regularmente de competições da Liga Pokémon. Então, basicamente, ainda pra mim é vago, mas é uma resposta um pouco mais sensata sobre esse título. Então, assim, a conclusão que eu chego é que ser um mestre Pokémon é o reconhecimento de diversas elites do mundo Pokémon que, no final das contas, acabam te considerando um mestre. É experiência, é vivência, é todo esse amontoado de coisas e conquistas e vitórias e experiências e derrotas, enfim, é tudo isso misturado e com o reconhecimento de elites no mundo Pokémon, aonde você vai conquistar o título de ser um mestre Pokémon. Então, não é uma coisa que eu espero de uma criança. Obviamente, o Ash, se um dia ele se tornar um mestre, já vai estar na fase adulta. Não vejo o Ash como criança se tornando um mestre, né? Então, eu acho que enquanto o Ash for criança, ele não será um mestre Pokémon. Talvez ganhar uma liga, talvez ganhar de uns Elite 4, talvez campeão de uma região, mas mestre Pokémon, eu acho que é uma coisa que é quase impossível dele conseguir, a não ser que eles amadureçam a história e deem um salto gigantesco na história do personagem, né? E isso, assim, estou falando do Ash, usando o Ash como exemplo, mas ainda assim é interessante ver o como a Pokémon Company pensou bem nessa história para poder dar resets, né? Ela conquistou um público usando de um objetivo que ela se recusa a dizer o que é, deixando no imaginário para que todo mundo acabe almejando aquilo, inclusive, mas nem sabe o que é preciso para conquistar esse título, né? Então essa é a conclusão que eu chego. É um título completamente absurdo e ser uma coisa que chega a ser inimaginável, uma coisa que provavelmente ninguém consegue mensurar o que é ser um mestre Pokémon. Mas e para você? O que é ser um mestre Pokémon? Diga aí nos comentários. Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. E essa é a conclusão. Ela é triste em alguns pontos, mas eu acho que por enquanto ficamos nessa, né? Mas já entendemos que ser um mestre Pokémon não é aquele que ganha todas as batalhas, não é aquele
que acaba sendo mais forte, não é aquele que captura todos os lendários, não é aquele que captura todos os Pokémon, não é aquele que conquista todas as insígnias. Enfim, o Mestre Pokémon vai muito mais além disso. E, na minha opinião, é um título de elite, como dito no Contos Elétricos do Pikachu. Foi até então a resposta mais sensata que eu vi a respeito de ser um Mestre Pokémon. Camaleão ficando por aqui, um forte abraço, camuflados, a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, fui! Então chegamos até aqui. Vivemos aventuras, recomeçamos, erramos, reaprendemos, ganhamos, perdemos, superamos, brigamos e choramos. Mas em um instante toda a nossa experiência se foi. Vestiram uma máscara para elevar números, mas jamais vão elevar a alma da história. Eu quero ser um mestre Pokémon. Eu vou ser um mestre Pokémon. A jornada que dura mais de 20 anos e talvez será uma jornada eterna. O sonho de ser um mestre Pokémon é quase como o martírio do coiote pegar o Papaléguas. Eu estou falando do nosso amigo Ash Ketchum. Desde que XY terminou, começamos uma nova aventura na região de Alola. Tivemos que experimentar novamente a amarga sensação de um Ash completamente resetado. Um Ash que não é o mesmo Ash de Kanto, Hoenn, Sinnoh e Kalos. Vivemos novamente a experiência do Ash de Unova, porém com uma xícara de infantilidade. Não me leve a mal, eu não estou dizendo que as sagas de Unova e Alola são ruins, mas elas definitivamente são muito diferentes das sagas que eu citei. Como um personagem pode ir da água para o vinho, do amadurecimento à inexperiência? Como entender isso e dar sentido para isso? É claro que você já deve ter se perguntado se o Ash de Pokémon Sun e Moon é o mesmo Ash de Pokémon XY. Talvez a necessidade desta resposta te consuma de uma forma fazendo com que você nem sequer se interesse mais pelo universo do anime. E se eu te falar que os traços mais infantilizados e o humor pastelão não foi a única coisa que mudou em Pokémon, e que o protagonista de Pokémon Sun e Moon é um outro Ash com um outro Pikachu? Antes de começarmos, precisamos compreender melhor algumas coisas, mais complexas, vamos dizer assim, para entendermos mais de universo paralelo e realidade alternativa. Embora os termos universo paralelo e realidade alternativa pareçam sinônimos, o termo realidade alternativa, na verdade, implica em uma variação do nosso próprio universo. Se voltássemos no tempo e mudássemos o passado, o presente estaria alterado, e quando o viajante do tempo retornasse, veria uma realidade diferente, uma realidade alternativa. Mudaríamos de uma linha do tempo para outra, uma linha do tempo alternativa. Já o termo universo paralelo implica em uma outra dimensão que pode ser parecida com a nossa, com possibilidade de existir outras pessoas iguais e existentes neste universo. Conceitualmente, podem existir infinitos universos paralelos, sendo que em cada um desses, as pessoas podem ter uma vida muito parecida ou muito diferente do que estamos acostumados no universo que habitamos. E é exatamente em cima deste tema de universos paralelos que iremos trabalhar hoje. Bom, depois dessa aula, podemos prosseguir então com o anime Pokémon. Vamos começar com um tweet de Masafumi Mima, diretor de som do anime Pokémon, na época do lançamento de Pokémon Sun e Moon. Na mensagem ele fala que está lidando com diversos desafios e mostra esboços de Ash e Pikachu e das impressões que elas deixam, e que, consequentemente, viraram capa frontal do anime Pokémon Sun e Moon até aquele momento. No final do seu tweet, ele faz a seguinte afirmação: essa não é uma continuação de Pokémon XYZ. Um completo novo Ash e Pikachu.
Em pesquisa em diversos fóruns, há um grande debate entre os tradutores veteranos e inexperientes. Alguns concordam que o sentido que ele quis dar à frase é que sim, o anime Pokémon Sun e Moon não é uma continuação direta a Pokémon XYZ, não é o mesmo Ash de XYZ. Ao mesmo tempo, há quem afirme que as frases são apenas sobre o design, dando referência que Ash e Pikachu foram completamente reformulados. A questão é que ninguém consegue explicar com autoridade a palavra continuação e qual a função dela na frase. Afinal, quando você afirma que não é uma continuação, você entende de fato que uma história não tem ligação com a outra. Em outro tweet, no mesmo dia, ele fala que está feliz e grato pelas pessoas que vão poder sentir e descobrir uma nova aventura de amizade na região de Alola. Mas aí vem outra frase estranha. Não é legal falar muito por aqui. Livre de preconceitos, eu quero que você sinta o melhor do novo mundo Pokémon. Dessa vez ele cita um novo mundo. Logo, é um mundo completamente diferente do que conhecemos. Seria esse um outro indício de que Pokémon Sun e Moon não se passa no mesmo mundo de XY? Isso talvez não seja o suficiente para você, mas seja um gancho importante entre os fatores que irei apresentar agora. Você se lembra dos últimos segundos dos episódios de cada saga? Todos terminavam com a seguinte frase: Next time, a new beginning. Em tradução livre, na próxima vez, um novo começo, dando a entender que sempre que uma região era concluída, iríamos começar uma nova jornada. Os famosos resets, onde Ash deixa seus Pokémon com o Professor Carvalho e leva o Pikachu com ele. Porém, em XY, tivemos um fim mais conclusivo. No final, uma mensagem estava escrita no céu: And to our own way, que significa algo como para o nosso próprio caminho ou o nosso próprio caminho. Essa mensagem, ao contrário das outras, foi bem mais conclusiva. É como se fosse uma espécie de ponto final com uma possível abertura para o futuro. Não finaliza, mas conclui, se é que vocês me entendem. Mesmo XYZ não sendo uma saga conclusiva na vida do personagem, podemos considerar o ápice de sua jornada até agora. Ash Greninja, treinos árduos e finalista da Liga Kalos, fora que foi um dos heróis dessa região, que ajudou a salvar Kalos das loucuras do líder da Team Flare, Lysandre. Sendo assim, o Ash de XY teve uma conclusão, e o Ash de Sun e Moon é uma espécie de novo ar para a franquia, um recomeço. Não um recomeço como as outras sagas, mas um simples começo como se o que conhecemos até agora não tivesse valor algum, como se o Ash de Alola fosse de fato um novo personagem com seu Pikachu. E simples assim, as coisas não se conectam. Porém, agora tudo pode ficar mais complexo, então preste bastante atenção. Ash teve dois reboots extremamente evidentes até agora. O Ash de Black and White e o Ash de Alola, sendo o Ash de Black and White um reboot bem mais inofensivo e não tão drástico como o de Alola. Existe um debate, inclusive, na linha do tempo do anime Pokémon, um debate que considera a saga Black and White, ou Best Wishers, como uma saga paralela e que não causa interferência nas sagas anteriores e na saga posterior, XY. Faça o teste você mesmo, se tiver paciência, é claro. Comece a assistir o anime Pokémon, e quando chegar na saga de Unova, pule ela e comece diretamente a saga XY. Apesar de existir um gancho no final de Unova com a Alexa para que Ash sinta o interesse de ir para Kalos, as sagas aparentemente não se conectam de forma alguma. E agora, com Pokémon Sun e Moon, isso é tão evidente que chega a ser engraçado. Mas como assim, camaleão? Bom, vamos falar de progresso? Conheça a linha do tempo da progressão. No que se diz a respeito do anime Pokémon, um progresso real na história de Ash é assegurado pelas seguintes séries. A principal, Kanto, Ilhas Laranja, Johto, Hoenn, Geração Avançada, Kanto, Batalha da Fronteira, Sinnoh, Diamante e Pérola e Kalos, XY. Ao seguir os episódios dessas séries, como eu havia falado, você pode notar que há uma progressão nas regiões mencionadas. Ou seja, essa progressão serve como conexão entre elas.
Já Black and White temos um reboot, no caso uma renenciada no anime Pokémon. Foi como se esta fosse uma saga onde o autor quer contar uma história de um Ash regredido, também diferente do original, com uma mudança de design dos personagens, na tentativa de atrair o público mais jovem novamente para a franquia. E falamos aqui de crianças de 3 a 9 anos de idade. Depois do desenvolvimento de Diamante e Pérola, Ash passou pelo seu processo de reboot. Ele regrediu como personagem, teve uma leve infantilização e também atualização nos traços. É como se estivéssemos reassistindo a primeira temporada em Kanto, só que em Unova e em HD. Eles reciclaram diversas coisas da primeira saga para a saga de Unova. E claro, com a queda de audiências, eles tentaram reajustar a série com as aparições de Dawn e Charizard, acrescentando Brock e Misty em flashbacks. Isso causou muita confusão sobre aonde Black and White está vinculado à série, sem falar que Ash teve um desempenho medíocre na Liga Unova. Isso fez com que os fãs começassem a acreditar que a Pokémon Company começou a fazer universos paralelos para o Ash e não informar isso oficialmente aos fãs. Sendo assim, eles criaram possivelmente a linha do tempo do progresso e a linha do tempo paralela. Mas agora, parece que eles estão começando a implementar essa ideia com a própria história dos jogos e do anime também. E isso é tão óbvio que me faz acreditar que Sun e Moon veio exatamente com essa função, de explicar que tudo isso faz parte de um universo paralelo. Uma nota importante, como eu disse há pouco, existe um debate se Black and White está ou não configurado dentro da linha do tempo do progresso. Existem evidências tanto a favor ou contra isso, mas a questão que não podemos negar aqui é que Black and White ou Best Wishers não se comporta da mesma forma que as sagas da progressão, como citei há pouco. Logo, eu prefiro acreditar, até aqui, que Black and White provavelmente está configurado em uma espécie de universo espelho da saga original, que provavelmente não muda quase nada, mas ainda assim existem certas mudanças. Mas você é livre para ter a interpretação que quiser sobre Black and White. Novamente precisamos nos focar em uma coisa, que se uma saga está ou não dentro de uma linha do tempo, seja ela qual for, não implica na sua qualidade pessoal. Ainda iremos falar mais sobre Black and White, mas para isso precisamos agora nos focar em outras coisas. Você conhece o Ash Espelho? O Ash Espelho é um doppelganger de Ash, e é um personagem que apareceu no episódio The Cave of Mirrors, em Pokémon XY. A personalidade é a oposta ao do Ash normal, já que ele é muito tímido e costuma ser rápido para entrar em pânico. Ash acabou tendo acesso a um mundo paralelo. Além de Ash, ele também conheceu um outro Clemont, uma outra Bonnie e uma outra Serena. Ambos estavam vivendo a mesma aventura na região de Kalos. Além disso, ele também conheceu um outro Pikachu, que era, inclusive, da sua contraparte. E ele possuía uma personalidade completamente oposta ao Pikachu original, já que esse Pikachu, desta realidade, era mais valentão e travesso. Nota que esse Ash fez as mesmas capturas que o Ash original, como por exemplo Froakie e Hawlucha. Interessante como os traços de personalidade alterada são um grande gancho para a alteração de realidade, não é mesmo? Isso me lembra alguma coisa. Ah é? Sun e Moon. Aliás, falando de manter as mesmas capturas na realidade paralela, o filme Pokémon 20, que chegou nos cinemas em 2017, foi um filme que conta a história de Ash Ketchum, só que com acontecimentos diferentes, porém com as mesmas conclusões. Por exemplo, Ash capturou o Pikachu da mesma forma que ele capturou na saga clássica que conhecemos. Capturou um Caterpie e também capturou um Charmander da mesma forma. Porém, pequenos detalhes foram alterados, mas tiveram o mesmo fim. O Charmander de Ash no filme evoluiu para um Charmeleon e para um Charizard, mas em situações diferentes e também com traços diferentes em suas devidas personalidades. Ambos, o Ash do anime e do filme Pokémon 20, possuem Charizards. É importante eu citar esse Ash aqui por duas razões. Primeiro, porque foi confirmado oficialmente que esse Ash é sim um Ash de uma realidade alternativa. Segundo que, por mais que seja um Ash aparentemente configurado para filmes, ele acaba sendo um bom exemplo para explicar universos paralelos e como existem semelhanças entre esses universos.
Agora, vamos voltar a Sun Moon e falar sobre roupas? Em Sun Moon, Mist e Brock aparecem com roupas originais. Isso é mais um ponto que pode provar que não existe continuidade entre as sagas de Kanto e Alola. Há diversos motivos para eles terem colocado as roupas originais de Mist e Brock, na verdade. Eu tenho certeza que você deve estar pensando isso agora. E provavelmente seria pelo efeito nostalgia. Mas levando aquele episódio como um especial, por que não manter as roupas atualizadas? Por que não dar fluxo à história e até mesmo dar novos trajes a Mist e Brock? Será que é pelo mesmo motivo que Art e Maxie apareceram com suas roupas originais no episódio da Rainbow Rocket nos jogos Pokémon Ultra Sun e Moon? Lá vemos os personagens com as suas roupas clássicas, em vez das suas roupas atualizadas de Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira, que, é mesmo, também se passam em uma realidade diferente da linha do tempo da saga original. Então, talvez Mist e Brock, nessa realidade, são um pouco diferentes da Mist e do Brock que vimos em Kanto? Talvez. É notável que, inclusive, eles só mudem a roupa na segunda ida a Alola, e lá eles acabam atualizando seus trajes para algo mais tropical, para casar com o tema da região. Aliás, a adição de Mist e Brock em Sun e Moon é bem questionável. Aparentemente, eles só apareceram ali por conta de uma votação que rolou na internet, onde o anime Pokémon questionava os fãs qual personagem eles gostariam de ver em uma participação especial na série. Uma coisa que podemos perceber também é a alteração das roupas em um dos encerramentos de Black and White. Eu não sei se de fato foi uma confusão dos editores ou qual foi a deles com tantas alterações e coisas sem lógica nesse encerramento, como por exemplo, Brock de Sinnoh estar com um Onix em vez de um Steelix, enquanto a Mist de Kanto está com o Togetic. Isso realmente não casa muito bem com a proposta desse encerramento. Isso pode ser um indício que Black and White esteja dentro de uma outra realidade? Mas consegue entender onde eu quero chegar? A história de Sun e Moon provavelmente não é uma continuação direta da história que conhecemos em Kalos, como o Ash de Kalos. Provavelmente o Ash de Sun e Moon, na verdade, é outro Ash, de um universo paralelo. Possivelmente o Ash de Alola até viveu aventuras em Kalos, em Sinnoh, em Unova, em Johto e até mesmo em Kanto. E está familiarizado, por exemplo, com a Mega Evolução. E até fez amizade com o Mist e Brock, mas não faz parte da mesma linha do tempo do progresso. Mas, amigos, nada pode enganar os nossos olhos. É visível que não é o mesmo Ash no sentido de progresso. Temos que concordar. A série Pokémon Sun e Moon e Black and White e os últimos filmes estão obviamente configurados em universos paralelos. Ao menos é assim que eu interpreto. Você acha coincidência os filmes mostrarem um Ash de uma outra realidade? E os jogos abordarem temas de ultradimensões e até mesmo de realidades paralelas entre eles, como foi o caso de Pokémon Sun e Moon e Ultra Sun e Moon? E no final das contas, não faria sentido o anime também acabar abordando esse tema? Então, é possível dizer que existem 3, 4, 5, 6 Ashes, mas eu gosto de pensar que existem 3 Ashes configurados em universos diferentes de Pokémon. O Ash da linha do tempo da progressão, o Ash do anime Pokémon Black and White ou Sun e Moon, e o Ash dos filmes Pokémon Eu Escolho Você e Pokémon O Poder de Todos. Esses são os 3 Ashes que eu acredito que estão configurados em linhas do tempo diferentes. Mas por que eles fariam isso, Camaleão? A ponto de interferir até mesmo na linha do tempo da história. Que crueldade com a progressão do personagem e o carinho de tantos fãs em todo o globo. Isso eles não podem fazer, seria muita maldade com quem está acompanhando o anime. Isso ocorre porque, infelizmente, as sagas principais estão finalizadas. Podemos dizer que estão em pausa, se você preferir. No caso, a série principal acabou em XYZ e talvez um dia volte a ter uma continuação. Não é estranho a série ter terminado de forma tão diferente em XYZ? Qual era a mensagem por trás? E aí, acabamos sendo surpreendidos por Sun e Moon. A mensagem do Twitter de Masafumi Mima.
qual era a intenção, o que há por trás daquelas mensagens, e a mudança brusca de personalidades, traços e recusa de se conectar com as sagas anteriores. Sun Moon é apenas um novo anime Pokémon, que só se esforça para se conectar com Kanto. No caso, Misty, Brock, Mr. Mime, Delia, Professor Carvalho e os 30 Tauros. E tudo isso é devido por razões de merchandising. Uma das razões que levam muitos animes ao seu fim, sem dúvida, é o fato de suas avaliações caírem drasticamente. Isso não é diferente com Pokémon. Como podem ver, a série registrou um declínio gradual das classificações de audiência. As séries XY e XYZ foram muito apreciadas pelo público ocidental, apesar do fato de que eles registraram a menor taxa no Japão. Isso é normal em diversos animes que são recebidos muito bem no ocidente e no Japão mal conseguem se manter na audiência. É importante notar também que até Black and White, Pokémon não tinha um adversário à altura. Porém, quando Pokémon XY começou a ser exibido, Yokai Watch também começou a ser transmitido no Japão. E em meados de 2013 até 2017, estava com força total por lá, o que fez provavelmente a Pokémon Company recuar e replanejar o carro-chefe de divulgação dos jogos. Isso também justifica o corte de quadros dos episódios. Apesar do anime ser mais fluido dessa forma e baratear a mão de obra, é o que faz mais sentido em algo que não anda muito bem. Aliás, a mesma regra se aplicou ao filme, já que os filmes na era XY estavam em declínio total e não havia motivos para manter as coisas daquele jeito. Sendo assim, em situações drásticas, com certeza precisamos de soluções drásticas. Então, saindo do mundo da ficção e caminhando para o mundo real, o anime Pokémon está em uma situação ruim, causada provavelmente pela equipe da série, que não sabe lidar com seus concorrentes. Com isso, ignoraram completamente as diretrizes do Takeshi Shudo. Com isso, obviamente, acabaram ignorando todas as diretrizes de Takeshi Shudo, que foi, inclusive, um dos criadores do universo do anime Pokémon. Com o passar do tempo, a plateia ficou gradualmente cansada de ver aquele Ash toda vez recomeçando uma nova jornada, como se nada tivesse acontecido. E em vez de realizar o sonho do protagonista, eles preferem tornar mais distante esse sonho, e talvez ele nunca alcance o tão almejado título de Mestre Pokémon. Neste ponto, podemos considerar Ash uma espécie de Peter Pan do anime Pokémon. A diferença é que o Peter Pan nunca quis crescer, já o Ash nunca irá. Já que aparentemente ficou decidido se concentrar inteiramente no aspecto de merchandising. Se formos procurar um culpado, primeiro devemos nos focar na TV Tóquio. Obviamente eles não se preocupam com o Ash nem com o enredo. Seu único interesse é ganhar dinheiro com as classificações de merchandising. Como já expliquei em vídeos de 2015 e 2016, Takeshi Shudo foi roteirista-chefe do anime Pokémon e foi responsável em criar todo o mundo do anime. Queria uma história dirigida para crianças e adultos. Porém, essas intenções fizeram com que Shudo se afastasse do anime e tomou a decisão de abandonar sua própria criação por não gostar do rumo que a história estava tomando, já que a franquia não respeitava mais os desejos de sua obra. Levando em conta o que foi apresentado aqui, chego à conclusão que, ao menos Pokémon Sun Moon se passa em uma realidade diferente, e os acontecimentos em volta do anime, como os filmes e os jogos recentes, reforçam a ideia de que estamos vendo um Ash diferente, uma nova história que não se conecta diretamente com os acontecimentos de Kalos, Sinnoh, Hoenn, Johto e Kanto. Na verdade, não faz questão de se conectar, a não ser com a essência, no caso Kanto. E, obviamente, enganar quem está assistindo, fazendo ter a sensação de que essas obras estão configuradas na mesma linha do tempo. Agora vem de você. Me diga nos comentários, teorize, me ajude a completar esse vídeo. Os comentários mais elaborados, contra ou a favor, ganham um coração e vão se juntar aí à conclusão desse vídeo. Encaramos toda a semana um fantoche manipulado e que não consegue sequer ter o luxo de ter um progresso. Enfim,
o fantoche continua sendo manipulado. O problema de uma criação ficcional de longa duração é esta. Em alguns casos, o personagem principal não tem permissão para crescer. Veja bem, o Super-Homem. Digamos que é um personagem de grande sucesso de vendas. Você não quer que ele envelheça ou morra, porque isso significa perder aquele personagem de sucesso. Então, dentro da franquia, ele deve ignorar a passagem de tempo, ficar suspenso para sempre em algum lugar na juventude. Mesmo anos e eventualmente décadas passando na vida real. Mas e para o Ash em Pokémon? Isso se aplica? Bom, o termo conhecido para o Ash seria melhor infância perpétua, ou também conhecido como sem permissão para crescer. É um pouco semelhante. Isso é usado em muitos sitcoms que focavam no padrão da família americana, onde era necessário manter a comédia de forma dinâmica, a fim que não mudasse nada no decorrer do tempo. Ou seja, a tecnologia até poderia evoluir, mas o personagem, principalmente as crianças, se mantinham com a mesma idade. Como a animação não requer uma atuação na tela, é muito mais fácil controlar os aspectos físicos dos personagens e, portanto, mantê-los com a mesma idade ano após ano, sem maiores danos psicológicos à pessoa que está fazendo a sua voz. Entre muitos exemplos, um dos mais famosos acredito que é o caso de Bart, Lisa e Maggie em Simpsons, que foram mantidos intencionalmente com a mesma idade desde 1987. Com Ash Pikachu, não é diferente. Ash foi declarado como ainda tendo 10 anos desde o início da saga Best Wishers, no caso a saga Branco e Preto ou a 14ª temporada fora do Japão. Isso também foi dito no original, no anime lá em japonês. Já o storyboard Masamitsu Hidaka disse explicitamente em uma entrevista que Ash e seus amigos permanecem em suas respectivas idades enquanto o programa estiver no ar. Ou seja, não importa quantos anos se passarem. As coisas começam a ficar então um pouco confusas com a versão em inglês, no caso a versão dublada, ou até mesmo em português e espanhol, aonde a voz do Ash acaba se aprofundando muito nas versões das temporadas posteriores, ou seja, os dubladores vão envelhecendo. Aconteceu em muitas outras versões pelo mundo também, que acabaram escalando crianças para interpretar o papel de Ash, desde 1998 ou 99, e depois eles acabaram envelhecendo, tornando o personagem não tão fluido assim e passando a impressão que ele era muito mais velho do que aparentava. A dublagem também faz referência de um tempo decorrido de um ano para o outro.
principalmente entre as 2 primeiras visitas de Ash à cidade de Viridian. No entanto, qualquer coisa adicionada na dublagem que não seja mencionada na versão japonesa não é considerada canônica, e isso é muito importante frisar. Logo, se você ouviu sobre a passagem de tempo várias vezes na dublagem, releve, pois a maioria dos casos é definitivamente um equívoco ou uma força de expressão. E, obviamente, não indica nenhuma passagem de tempo e envelhecimento de um personagem. Aparentemente, o tempo também passa na versão japonesa, como na saga Kalos. Jessie menciona que recentemente fez aniversário. No entanto, seu Gourgeist foi o único que se lembrou. Essa condição se aplica a muitos Pokémon também em suas evoluções. Certos Pokémon simplesmente não evoluem, alguns por razões específicas, como o caso do Pikachu, que não quer mudar de forma. Outros Pokémon que desempenham esses papéis geralmente são conhecidos como alívio cômico, ou que são feitos para serem eternas fofuras dentro do anime Pokémon, como o Piplup de Dawn e até mesmo o Rowlet de Ash. Piplup até segura uma Everstone para esse propósito, assim ele não pode evoluir. O mesmo para o Rowlet, que o roteiro acabou configurando o Rowlet para engolir uma Everstone e assim ele conseguir usar o movimento Seed Bomb com a Everstone. Interessante, não é mesmo? Mas alguns casos acontecem do Pokémon que era eternamente fofo evoluir, como o Togepi da Misty, que acabou evoluindo, e acredito que isso aconteceu justamente para dar um ponto final para aquele momento na história e, obviamente, desprender o Pokémon do personagem. Então, é uma coisa para ficar sempre alerta. Por exemplo, basicamente era a tradição dos Pokémon do Ash do tipo Água nunca evoluírem, desde Totodile. E mesmo antes disso, com Squirtle, a gente via indícios da tendência dele não evoluir. No caso, só o Krabby acabou evoluindo de fato, mas não era um Pokémon inicial, vamos dizer assim. Mas tivemos o Froakie. Não só isso, Froakie evoluiu 2 vezes e ganhou até mesmo um poder extremamente exclusivo ali do anime Pokémon. Então, ele foi solto pós Liga Kalos. Isso sugere que o roteiro se esquiva ao máximo de ligações com progressão. Logo, tudo que progride deve se desvincular do personagem. Bom, nem sempre, mas se usarmos os laboratórios tanto do Professor Carvalho como do Professor Kukui, então podemos dizer que isso faz muito sentido. Já os jogos parecem respeitar a progressão de tempo. Vemos isso acontecendo quase sempre, pois nessa timeline é importante que o personagem evolua com o público. E a história é sempre interessante que se recicle também, com novos personagens que acabam substituindo os mais velhos. Então, isso é algo fantástico no universo dos jogos em Pokémon. Já o anime costuma ignorar essas referências e encobrir o envelhecimento dos personagens. Isso, no entanto, causou muitas inconsistências com o tempo. Por exemplo, se nós formos pegar a Bianca em Pokémon Black and White, o seu amigo de infância, o Cheren, usa o seu design de Pokémon Black and White 2, que existe uma passagem de tempo entre o Black and White e o Black and White 2. Logo, a gente tem a Bianca mais nova e o Cheren mais velho no anime Pokémon. E isso é bem estranho, criando então uma realidade completamente bizarra em relação ao anime e os jogos. Por isso, se você que não é muito aprofundado em Pokémon e estiver assistindo esse vídeo, bom, aqui é um grande exemplo de nunca misturar as coisas. Anime e jogos são completamente diferentes um do outro. Uma entrevista com um dos diretores do filme Pokémon Eu Escolho Você, foi dito que Ash tem eternamente 10 anos, pois o tempo não flui desde o início de sua jornada. Lembrando que isso especificamente era focado para o filme Eu Escolho Você. É difícil julgar se essa regra vai ser mantida para o anime eternamente, mas acredito que sim. Recentemente também tivemos um episódio em Jornadas, onde Ash e Go estavam dando uma entrevista para uma TV local em Vermilion. A repórter afirma que está entrevistando 2 crianças de 10 anos. E nem preciso citar no bebê da Burnett. Pois é, ela acabou ficando grávida em Pokémon Sun e Moon e o filho dela nasceu. Porém, não temos progressão de tempo com o personagem Ash. Então, chegamos à conclusão óbvia que o Ash não pode crescer. Ele não deve crescer. Para assim, a franquia continuar se alimentando desse personagem. Pois é, assim ela continua fazendo dinheiro
com um personagem que se mantém sempre com a mesma idade. Talvez o Ash ainda faça um aniversário, sei lá, a cada 25 anos, 50 anos, 100 anos da nossa realidade, vai saber. Mas parece que o anime não tem a intenção de evoluir esse personagem. Ele é um personagem configurado para sempre ter 10 anos. Porém, ele e seus amigos continuam progredindo nesse mundo. Alguns progressos são melhores que os outros. Então, a idade de Ash é um grande inibidor de muitas coisas que influenciam na sua evolução. Talvez um anime configurar agora Iris como a campeã de Unova alivie um pouquinho para o Ash. Assim, ele possa executar papéis mais interessantes dentro do próprio anime. Sim, o Ash é campeão de Alola, mas o próprio roteiro sabota o Ash. Afinal de contas, eles parecem não se importar com essa informação, pois o roteiro também configurou a competição, a Liga Alola e a vitória de Ash justamente para não ter grande relevância dentro do universo do anime. Então, poderíamos colocar aqui a teoria que Ash está em coma, e isso é um grande sonho, mas não é. É a realidade do personagem, configurado para gerar dinheiro. E não cometa o equívoco de achar que Ash é um personagem flopado por isso, pois ele não é. Tudo que rodeia o Ash, mesmo as mínimas ações dele, ainda geram muita visibilidade para o anime Pokémon. Talvez quando isso não gerar mais, o personagem mude. Enfim, um grande ciclo vicioso. E acho que a maior conquista para o Ash, entre um troféu, medalha ou até mesmo um relacionamento amoroso, é sem dúvida ele envelhecer, pois assim ele poderá continuar conquistando mais coisas dentro desse universo e não soar tão forçado ou ele ter que abrir mão dessas coisas. Bom, o Ash então aparentemente não tem permissão para evoluir ou para fazer aniversário. Enfim, de qualquer forma, Ash não pode envelhecer, porque ele é simplesmente uma ferramenta, uma engrenagem dessa máquina de fazer dinheiro, que é Pokémon. A oitava geração foi recheada de polêmicas envolvendo Pokémon, principalmente sobre o desenvolvimento dos jogos, uma onda de entrevistas um pouco quanto constrangedoras e também lotadas de contradições. Agora tivemos finalmente a revelação dos remakes de Diamante e Pérola, e também uma pré-sequência desses jogos, Legends Arceus. Sendo assim, achei que era o momento perfeito para conversar com vocês sobre um tema pouco discutido na fanbase Pokémon. Por que o evento de Arceus nunca foi lançado oficialmente, seja no Japão ou no Ocidente, na Era Diamante e Pérola? E por que a única forma de conquistar o Pokémon na Era Diamante e Pérola era por um evento via Mystery Gift, sendo que existia o evento dele em game com o item Azure Flute? Bom, digamos que envolve uma séria sessão de glitches, bugs e o bom e velho marketing. Pois é, vamos conversar então sobre essa situação. Antes de iniciar, vamos voltar para a Era Diamante e Pérola. Em 28 de setembro de 2006, os jogos Diamante e Pérola eram lançados no Japão. Saindo de uma fase um pouco estranha da terceira geração, Pokémon finalmente dava o primeiro passo para a quarta geração. Estávamos prestes a viver uma era memorável. Um jogo com 2 telas em um portátil extremamente popular da Nintendo. E o melhor, a chegada do Wi-Fi, possibilitando a interação dos players no mundo todo. Além disso, com o Wi-Fi,
estaríamos possibilitados a desfrutar de eventos mais elaborados em relação ao passado. Em Diamante e Pérola, alguns itens só seriam desbloqueados em algumas situações via Mystery Gift. Com eles em mãos, você poderia ir para certos locais, guiado pelo site oficial da franquia, e usar o item para liberar um Pokémon de evento, e ter uma batalha com ele e até mesmo capturá-lo. Os itens eram Secret Key, Member Card, Oak's Ladder e Azure Flute. O Member Card e o Oak's Ladder nunca foram distribuídos nos jogos Diamante e Pérola, porém eles chegaram a ser distribuídos em Platinum, enquanto o item Azure Flute nunca foi lançado. O Azure Flute é um item que invoca um Pokémon de evento que nunca foi lançado em nenhuma parte do mundo na época. O Pokémon era Arceus. Com o item em mãos, você poderia ter acesso ao Hall of Origin e lá batalhar com Arceus e capturá-lo. Mas com a ausência do item, os jogadores não poderiam acessar a sala. Logo, nunca poderiam conhecer o Hall of Origin, batalhar ou capturar o Arceus, deixando um enorme buraco na história de Arceus dentro do jogo, e só aumentando ainda mais a sua raridade e mistério. Mas por que o Azure Flute nunca foi lançado? Bom, lembra que eu falei sobre glitches e aquela jogada de marketing esperta? Pois é, em uma entrevista à Nintendo World Report em 2013, Junichi Masuda, diretor dos jogos Diamante e Pérola, afirmou que sentiu que o item era um pouco quanto confuso e decidiu não distribuí-lo. No entanto, esta é uma explicação bem estranha. Quando um item é lançado no Japão, o site oficial de Pokémon sempre dá instruções de como usar o item para que os jogadores não fiquem confusos. Além disso, isso não explicaria o porquê outros itens, como Oak's Ladder e Member's Card, nunca foram lançados para os jogadores em Diamante e Pérola. Então, estaria Masuda omitindo alguma informação na entrevista? Pode apostar que sim. As primeiras cópias japonesas de Diamante e Pérola eram pra lá de problemáticas, lotadas de bugs que os jogadores descobriram e passaram a replicar tutoriais e tutoriais pela internet. O glitch mais absurdo de todos foi o glitch do Surf, ou conhecido também como Void Glitch, no caso o glitch da escuridão, que permitia que os jogadores surfassem pela porta de entrada da sala do Elite Four Aeron e entrar no vazio. Seguindo instruções específicas, os jogadores poderiam chegar a Full Moon Island e até mesmo na Flower Paradise para capturar Darkrai e Shaymin, sem obter seus itens-chave de evento. Arceus não poderia ser obtido com esse glitch, mas depois foi descoberto outras formas de conseguir capturá-lo, porém sem acessar o Hall of Origin. O glitch, na verdade, foi reconhecido pela Nintendo no Japão e foi corrigido em revisões subsequentes de cartuchos de Diamante e Pérola. Mas agora, olha só que situação. Haviam milhares de cartuchos com o bug e cartuchos sem o bug. Isso gerou um problemão. Por que, Camaleão? Bom, entenda que a partir da 4ª geração em diante, os Pokémon de evento eram distribuídos no Japão para promover os filmes de Pokémon. Eu acho que você já tá entendendo aonde eu quero chegar, né? Os fãs ganhavam um item lendário ao comprar o ingresso e ir ao cinema. Sendo assim, eles poderiam desbloquear o evento dentro do jogo com o item e desfrutar da batalha com o Pokémon. Um grande exemplo que a gente pode ver que funcionou mais precisamente foi com o Genesect em Black and White e também com Diancie em Pokémon XY. Então, querendo ou não, esses eventos sempre foram uma forma esperta de alavancar bilheteria. Afinal de contas, se você quer capturar todos, trate de comprar o ticket do filme. Não me levem a mal, os filmes de Diamante e Pérola são incríveis. Mas uma ajudinha extra com Pokémons distribuídos em filme, bom, não é uma má ideia, né? Mas essa moda dos filmes e eventos começou de uma forma meio estranha, na verdade. E aí sim deixou tudo confuso. Saca só. Infelizmente, se um jogador tivesse usado o glitch do Surf para obter o Darkrai ou Shaymin no jogo, eles não reapareceriam assim que o jogador recebesse os itens de evento de forma legal no cinema. Ou seja, se você tivesse capturado o Shaymin ou o Darkrai e tivesse pego o ticket do cinema para receber o item, você poderia receber o item, você iria ativar o evento, mas quando chegasse lá, os Pokémon não estariam mais por lá, porque você já os capturou. Os fãs então se sentiriam enganados se comprassem o ingresso, baixassem o item de evento e não recebessem o Pokémon anunciado.
Você pode culpar o jogador que fez o glitch e bugou tudo, mas na real quem distribuiu um jogo lotado de bugs foi a Game Freak. Então, lançar um evento onde você não pode conseguir capturar um Pokémon que foi prometido, bom, é bem preocupante. Para evitar qualquer problema, Shaymin e Darkrai foram distribuídos diretamente para os jogadores via Mystery Gift, em vez de seus itens de evento. Então, não teríamos mais distribuição de itens, mas sim dos Pokémon. Foi um band-aid na ferida, mas resolveu o caso. Lembrando que isso aqui foi em Diamante e Pérola. Mas aonde o Azure Flute e o Arceus se encaixam nessa história toda? Bom, em Pokémon Platinum, lançado em 2008, 2 anos depois de Diamante e Pérola, a Game Freak havia prometido o lançamento dos itens Oaks Letter e Member Card não distribuídos em Diamante e Pérola, agora seriam distribuídos em Platinum. O processo do evento foi ajustado para que o Pokémon não aparecesse sem seus respectivos itens de evento. Bom, eles fizeram a lição de casa agora. Além disso, o item Gracidia, que era responsável para a mudança de forma do Shaymin, só iria funcionar se o Shaymin fosse obtido por encontros legais e com o uso do item. Então, não funcionaria em Shaymins obtidos através do bug do Surf. Devido a essas preocupações, a Game Freak conseguiu distribuir o Member Card e o Oaks Letter nos jogos Platinum, conforme eles haviam prometido. Mas, e o Azure Flute? Quando o filme do Arceus foi anunciado em 2009, surgiu outro problema. Ao contrário das duas distribuições anteriores, a distribuição do Arceus estaria disponível para os jogadores de Diamante e Pérola e Platinum. Então, a partir daí, seria estranho para os jogadores de Diamante e Pérola receberem o Azure Flute após 2 eventos anteriores de Pokémon serem distribuídos diretamente, sem o uso de itens. Da mesma forma, seria estranho distribuir um item para os jogadores de Platinum, mas não para os jogadores de Diamante e Pérola. Para manter a consistência, o Arceus foi distribuído diretamente para os jogadores de Diamante e Pérola e Platinum. Sendo assim, existiriam 2 Arceus circulando no Japão na era Diamante e Pérola. O Arceus de evento do Hall of Origin com o Azure Flute e o Arceus do filme via Mystery Gift. Que situação, hein? Com a chegada dos remakes de Gold e Silver, tivemos acesso a Ruínas de Sinnoh. Em Heart Gold Soul Silver, você pode ativar um evento ao levar o Arceus que você recebeu do Mystery Gift em Diamante, Pérola e Platinum, até as Ruins of Alpha. Lá, você será transportado para as Ruínas de Sinnoh e poderá selecionar um lendário de Sinnoh entre Dialga, Palkia e Giratina. No entanto, se o jogador retornar com o Arceus do Hall of Origins, sim, aquele Arceus que só pode ser capturado pelo glitch do Surf, o jogador pode acionar novamente o evento e selecionar novamente outro mascote de Sinnoh. Exatamente, se você tiver os 2 Arceus que estavam circulando no Japão, você poderia ativar o evento 2 vezes. A Game Freak aparentemente deixou o evento programado para as 2 situações dentro do jogo, mas normalmente seria inacessível, ao menos para o do Azure Flute. Afinal de contas, você só poderia obtê-lo via glitch. Mas, se a Azure Flute nunca foi distribuída, por que eles se preocupariam em programar o evento para ela também? Levando em conta que eles distribuíram o Arceus via Mystery Gift para todos. Bom, Game Freak, né, meus amigos? A Game Freak trabalha em vários projetos ao mesmo tempo. Sendo assim, quando Heart Gold e Soul Silver estavam em desenvolvimento, os jogos Diamante e Pérola também estavam. Logo, o evento inicial do Arceus nas Ruínas de Sinnoh inicialmente seria com o Arceus original do Hall of Origins, mas, pelas circunstâncias dos glitches, eles devem ter adicionado o Arceus do evento do Mystery Gift por cima, ou seja, deixando os 2 eventos ativados. Se foi intencional ou eles esqueceram de desativar, quem sabe? Mas é bem questionável a ideia de deixar um evento ativo para quem abusou de um bug em um jogo anterior. E essa história do Massuda sobre o evento do Arceus ser confuso demais só foi conversa fiada. A verdade é que explicar toda a situação do glitch pegaria bem mal. E claro, dizer abertamente que para você ter um Pokémon raro, você teria que abusar de um glitch ou comprar um ticket? Bom, digamos que
pegaria mais mal ainda. Além disso, toda essa situação poderia explicar a ausência de eventos de chave nos jogos posteriores, principalmente a partir de Pokémon XY, onde se tornou cada vez mais ausente esse tipo de evento, já que sem a revisão adequada poderia ser problemático demais no futuro. Então, liberar eventos de Pokémon via Mystery Gift ou por códigos acabou sendo a melhor saída. De qualquer forma, agora você sabe o porquê a Game Freak nunca lançou oficialmente o item Azure Flute em Diamante e Pérola. E agora, com a chegada de Legends Arceus e os remakes de Diamante e Pérola, talvez compense esse grande buraco que ficou na 4ª geração com o Arceus. Enfim, essa foi uma história que eu acho que eles não queriam que você soubesse.